Pertinências. Nem tudo é urgente, mas há coisas que são pertinentes. Ideias que fazem pensar, perguntas que fazem sorrir, respostas que às vezes complicam. Porque falar por falar é Há notícias conversa. que chegam Falar com até sentido nós, é porque pertinência. alguém. E Pertinências. há outras notícias Onde que só a chegam palavra porque alguém tem lugar. decidiu não ficar pela primeira resposta. É aí que começa o jornalismo de investigação. No incómodo de uma pergunta, na desconfiança saudável de quem pensa que talvez a história não seja exatamente aquilo que parece. É o jornalista que procura documentos, cruza informações, fala com quem sabe, pergunta a quem não quer responder e, sobretudo, insiste. Num tempo em que a informação circula à velocidade de um clique, investigar tornou-se ainda mais importante. Porque uma notícia pode ser rápida, mas a verdade, muitas vezes, gosta de andar bem devagar. É neste território que encontramos jornalistas como Miguel Carvalho, Elizabeth Rodrigues e Isabel Neri, profissionais que têm feito da investigação, da reportagem e da procura rigorosa dos factos uma forma de olhar para a realidade. Com percursos diferentes, mas com uma única preocupação: não aceitar que a primeira versão seja necessariamente a verdadeira. Miguel Carvalho, com o seu trabalho de investigação e reportagem, tem recuperado histórias, personagens e episódios que poderiam facilmente ficar esquecidos. Elizabeth Rodrigues, ligada a um jornalismo de proximidade, atento ao que acontece aqui no Algarve, mostra também como investigar é olhar para a realidade que está mesmo à nossa porta. Isabel Neri, através da reportagem e da investigação, tem abordado temas sociais e humanos que exigem tempo, contexto e tantas vezes necessário coragem. O jornalismo de investigação não serve apenas para descobrir escândalos. Serve para revelar abusos, denunciar injustiças, explicar o que está escondido e dar voz a quem, muitas vezes, não tem espaço para falar. É um trabalho que exige tempo, rigor e coragem. E também uma certa teimosia, diga-se. Aquela teimosia profissional de quem continua a perguntar: mas, afinal, o que aconteceu? Porque, no fundo, uma democracia saudável precisa de jornalistas que não se limitem a contar o que lhes dizem. Precisa de jornalistas dispostos a procurar aquilo que alguém preferia que permanecesse escondido. Vamos então agora ouvir a conversa, a vida entre Miguel Carvalho, Elizabeth Rodrigues e Isabel Neri, numa moderação de Ana Lita Santos. Vamos falar, o tema desta conversa, deste painel, é a importância do jornalismo de investigação. E vamos receber 3 profissionais com percursos sólidos e reconhecidos: Elizabeth Rodrigues, Isabel Neri e Miguel Carvalho. O jornalismo de investigação ocupa um lugar muito particular dentro do jornalismo. Não se limita a relatar o que aconteceu nem a reproduzir a primeira explicação disponível. Procura o que ficou por dizer, aquilo que foi escondido, o documento que contradiz a versão oficial, a testemunha que ainda não tenha sido ouvida, a pergunta que incomoda. Vivemos num tempo paradoxal. Nunca tivemos tanta informação e, ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil confundir ruído com conhecimento. O jornalismo de investigação continua a ser uma forma de resistência profissional. Hoje vamos falar de método, de risco, de ética, de fontes, de tempo, de poder, democracia, mas também de livros, porque muitos grandes trabalhos de investigação chegam aos leitores sob a forma de reportagem longa, biografia, ensaio ou narrativa documental. Obrigada, Elizabeth, obrigada, Isabel e Miguel, por estarem aqui conosco. Vou fazer uma pequena apresentação dos nossos convidados, para que quem não os conheça tenha presente estes 3 profissionais que temos aqui à nossa frente.
Começo por Elizabeth Rodrigues. Tem um percurso ligado ao jornalismo, à direção editorial e à imprensa regional, com uma atenção muito próxima ao território, às comunidades e aos temas que nem sempre encontram espaço nos grandes meios nacionais. Isabel Neri é jornalista, escritora e autora de trabalhos que cruzam investigação, memória, biografia e história contemporânea. O seu percurso mostra bem como o jornalismo pode prolongar-se no livro sem perder rigor, exigência documental e responsabilidade perante os factos. E depois, Miguel Carvalho é jornalista e autor de trabalhos de investigação reconhecidos pela sua profundidade, pela coragem temática e pela capacidade de recuperar histórias difíceis da vida portuguesa recente, muitas vezes ligadas ao poder, à violência política, à memória e às zonas menos confortáveis da democracia. Temos, portanto, 3 olhares diferentes sobre uma mesma prática: investigar, para compreender melhor aquilo que nos foi contado, às vezes de forma mais incompleta. Bem, vamos começar por uma pergunta para os 3. Quando falamos de jornalismo de investigação, do que é que falamos exatamente? O que separa uma boa reportagem de um trabalho de investigação? Comece talvez por si. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, claro. É uma maravilha estar aqui a falar e a ver a água, e, enfim, e livros. É como eu pus num postzinho, livros e mar, não podemos pedir nada melhor do que isso. Respondendo à tua questão, que não é de resposta fácil, mas é muito interessante, porque às vezes há um bocadinho a tendência para se dizer todo o jornalismo é de investigação. Qual é o problema? E a resposta é nem, não é? Qual é o problema desta afirmação? Primeiro, vai-nos bloquear um bocado, porque esta ideia de dizermos que tudo é tudo e nada é nada, no fundo, pronto, esvazia, não é? Então se tudo é não sei o quê, então já não vale a pena estarmos aqui a discutir, não é? Portanto, digamos que é um exagero, não é? Claro que tem um bocadinho de verdade, no sentido em que, quando fazemos jornalismo, temos que pesquisar para ter informação, para passar a informação ao leitor. Sim. Mas daí a considerar que o jornalismo do dia-a-dia é jornalismo de investigação, claro que é um salto demasiado grande. Porquê? Porque o que se espera do jornalismo de investigação é uma profundidade maior. Também não sou muito adepta daquela ideia de que o jornalismo de investigação é, como se costuma, é uma expressão que se usa mesmo, que é apanhar o político com as calças na mão. Isto está escrito em livros científicos, portanto é uma expressão para tornar clara a ideia, não é? Isso não quer dizer que isso não seja importante e que não se deva esperar isso do jornalismo de investigação. O que eu acho é que não se deve encapsular o jornalismo de investigação nessa ideia de que só quando derrubamos um governo e, não é que estamos a investigar. Há a investigação histórica, a investigação, uma série de exemplos que deste aí, científica, etc., dentro do jornalismo, não é? Que pode, de facto, fazer a diferença. E não quer dizer que não... Qual é a palavra aqui muito importante? E vou já passar a palavra aqui ao Miguel, que tem outro tipo de trabalhos de investigação diferentes dos meus. A palavra denúncia é muito importante em jornalismo de investigação, quando falamos de jornalismo de investigação, mas não tem que ser necessariamente isso. É, de facto, fundamental. Sem isso... Muitas vezes o jornalismo, se calhar, não estará no nível que nós desejamos. Por outro lado, também é muito importante dizer que no tempo em que vivemos, em que há uma crise tão grande do jornalismo, a investigação, esperar jornalismo de investigação, não é que ele não se faça, ele faz-se, mas numa lógica cotidiana, é ainda mais complexo do que já foi. E com isto não quer dizer que seja impossível, mas é complexo pela máquina de produzir que se exige hoje, número de caracteres, digital, etc. Notícias e acontecimentos 24 sobre 24, não é? Portanto, isso faz com que tudo seja muito mais rápido e talvez não haja esse tempo também que o jornalismo de investigação... Pois, aí eu acho que não há tempo mesmo para jornalismo, ponto final, mas pronto... Passa ao Miguel. Bem, boa noite. É um enorme gosto estar aqui, ainda por cima com 2 camaradas deste calibre.
Muito obrigado pela vossa presença. Bem, além de partilhar no essencial aquilo que a Isabel disse, bem, o tal e qual nos seus tempos idos publicou a história de um político de calças na mão, literalmente em cuecas, e não fez propriamente jornalismo de investigação, mas isso são outros 500. Bem, neste momento, quer dizer, eu acho que neste momento aquilo que é o jornalismo de investigação, seja na sua vertente mais histórica, seja nesta mais da atualidade e mais aquilo com que eu lido, é um bocado tentar cumprir a frase que está, agora já não me lembro se é nas paredes do Washington Post ou do New York Times, que é evitar que a democracia morra no escuro, né? E é esse o trabalho difícil de hoje em dia, num momento em que não há condições para o fazer. Nós ainda trabalhamos muitos anos numa revista que permitiu um luxo que já na altura não era muito comum à esmagadora maioria dos órgãos de informação, que é a Visão, onde havia, apesar de tudo, com alguns limites de tempo e espaço e disponibilidade financeira para se ir atrás das histórias mais controversas e mais polémicas, mas esse tempo, se não morreu, está muito próximo, né? Ou seja, eu quando ouço dizer, e eu próprio acreditava nisto há uns tempos, né? Quando ouço dizer, quando de vez em quando supostamente se vê uma luz ao fundo do túnel, alguém já vai dizendo que é o próximo comboio, né? E portanto já não é bem essa luz de esperança. Neste momento, quer dizer, é bom que as pessoas tenham a consciência disso. O próprio jornalismo, o corpo, como diz a Isabel, está, para mim, no seu momento mais frágil em democracia, né? Nós temos, eu canso-me de repetir isto, mas para pessoas que não conhecem exatamente o que se passa deste lado, nós temos redações com outro nível de escravatura, né? Exércitos de precários. Muitos deles, eu falo mais da imprensa escrita, que é aquela que conheço melhor, que é gente a escrever 4 e 5 textos por dia, sem tempo para aprofundar aquilo que estão a fazer, e há muita gente de valor, portanto isto não é uma questão sequer geracional, eu não tenho nada desse discurso, no meu tempo, não, nada disso. Há muita gente com valor que adoraria estar a fazer hoje em dia os trabalhos que eu e a Isabel fazemos, só não tem essa possibilidade, mas tenho os valores no sítio, né? E tenho a mesma noção de serviço público, de missão cívica que o jornalismo também tem que ter. Não tem a lógica empresarial, a lógica das redes sociais, das big techs, não está para aí virada. A verdade é que também estamos a ver chegar, desde há uns anos, a esta área de negócio, porque isto é um negócio, estamos a ver chegar empresários de vão de escada, que, com todos os defeitos que alguns noutras épocas tinham, apesar de tudo, não podem ser de todo comparados com alguns que aí andam, não é? Para quem o jornalismo não é um fim, é um meio para. E todos os dias vemos isso, seja nas entrevistas em exclusivo e em direto, já vão em 25 desde o início do ano, seja noutro tipo de trabalhos que vamos vendo, absolutamente superficiais, e também eles a alimentar as percepções que depois o jornalismo de investigação, de vez em quando, alguns ainda conseguem fazer para contestar ou para fazer uma espécie de contranarrativa dessa realidade. Mas essa realidade, também com culpa nossa e também com culpa de uma cidadania que devia ser mais ativa na defesa disto, essa realidade está a vencer. Elizabeth. Bom, a Isabel e o Miguel trabalharam na Visão e eu trabalhei e comecei a trabalhar no jornal que existia antes da Visão e que deu origem à Visão, que se chamava o Jornal, o Semanário Jornal. Quem é mais velho, se calhar ainda se lembra. E é assim, eu comecei como estagiária lá em Lisboa, estava lá a tirar o curso, mas depois vim para o Algarve, sou algarvia. E nessa altura o trabalho que eu fazia era muito trabalho de jornalismo de investigação.
e sobretudo sobre uma área que sempre me interessou muito, que era o ambiente. Os temas ligados ao ambiente, ligados já ao ordenamento do território. E pronto, e levava-se, se fosse necessário, apesar de eu ser paga à peça e, portanto, tinha que despachar o trabalho, tinha que fazer trabalho, mas se calhar chegava a levar mais de um mês para fazer uma reportagem, porque tinha que, enfim, falar com muita gente, recolher informação, que na altura era um bocado mais difícil em alguns aspectos do que é hoje, portanto, fiz muita coisa. Há empreendimentos que estavam previstos para o Algarve que não foram feitos, ou que foram feitos de outra forma mais, enfim, mais suave, menos agressiva, por causa daquilo que eu escrevi, que eu pus a nu, não é? Que havia situações, algumas que eram verdadeiros escândalos. E depois trabalhei no Diário Notícias e também tínhamos tempo, às vezes, porque era um jornal diário. O jornal era semanário, tinha outro ritmo, não é? Mas no Diário Notícias também dava para ir fazendo trabalho de investigação e fiz muitas coisas. Claro, depois, por exemplo, agora no Sul Informação e na Revista 2, eu, ainda por cima, sou diretora do jornal, portanto, tenho outras responsabilidades. Infelizmente, faço muito menos jornalismo, seja ele qual for, do que eu gostaria. Mas eu faço bastante. Não há nenhum diretor de jornal regional que eu conheça que faça tanto trabalho jornalístico como eu faço, porque o que eu gosto é ser jornalista, não é de mandar em coisa nenhuma. Mas, de facto, o problema é que, como disse o Miguel, cada vez, e não é só na imprensa, pronto, a imprensa regional nunca teve, durante muitos anos, não tinha bem essa faceta, salvo raras e honrosas exceções, de fazer jornalismo de investigação. Nós, no Sul Informação, tentamos fazer. Não fazemos tanto como devíamos, é um facto, porque lá está, não somos muitos e há muita coisa a acontecer sempre e temos que dar. Mas é, de facto, aquele trabalho que dá mais gosto, porque é aquele em que nós, efetivamente, vamos escavar, vamos levantar o que está escondido, vamos espreitar lá por baixo, não é? E isso, no fundo, é que é o fundamental da nossa profissão/missão, porque eu acho que os jornalistas não têm só uma profissão, têm uma missão. E nos tempos que correm, essa missão, infelizmente, com todos os problemas que, de facto, os meios de comunicação têm, não só os regionais, cada vez mais os nacionais, não é? Torna-se difícil de fazer o trabalho tão bom como gostaríamos de fazer. Mas, pronto, ao meu nível, eu nunca lancei livros como o Miguel e a Isabel, quem sabe, quando me reformar. Até já estive a dizer à Isabel uma ideia que eu tenho. Tenho livros, mas não a esse nível. Mas, pronto, de facto, faz falta nós podermos ter um bom jornalismo, e nomeadamente a nível regional, um jornalismo que não se vergue à posição da Câmara, da entidade pública, da empresa X ou Y, e que seja capaz, independentemente das consequências que isso vai ter, até para a saúde financeira do jornal, já nem digo a saúde mental do jornalista, mas continuar a fazer o seu trabalho. Queria só, exato, muitas palmas mesmo. Queria dizer uma coisa que é muito importante por estarmos aqui, que é, eu não sei se há esta consciência, queria, no fundo, fazer um louvor ao trabalho da Elizabeth e ao Sul Informação, porque isto já é uma raridade em Portugal. Portugal sofre de uma coisa chamada deserto noticioso em várias áreas, zonas do país, nomeadamente o Alentejo. E posso dizer, enfim,
não moro nesses sítios e, portanto, não tenho consciência enquanto leitora, mas nós temos uma série de projetos na área da literacia, por exemplo, literacia para os média, em que queremos ter pessoas em todo o país, exatamente para fazer coisas em todo o país, e há zonas do país onde não há órgãos de comunicação e jornalistas com os quais trabalhar no âmbito da literacia, porque já não há órgãos de comunicação. Portanto, haver no Algarve um órgão de comunicação com a qualidade do Sul de Informação é, de facto, um grande privilégio. Não devia ser um privilégio, mas é um grande privilégio nos dias que correm. E só dizer uma outra coisa, para depois, porque eu não sei para onde é que queriam ir, não queria esquecer deste ponto, porque já se usou aqui a palavra democracia, e eu lembro-me que há muitos anos, quando comecei a ficar incomodada com o caminho que o jornalismo estava a dar em várias redações e uma grande crise nas redações antes de ser, enfim, no fundo, de conhecimento público ou de consciência pública, eu dizia, isto vai correr muito mal. Se o jornalismo está mal, a democracia vai acabar mal. Porque é uma coisa, não sou eu que digo, está estudado e é uma evidência, digamos assim, não há jornalismo sem democracia, mas também não há democracia sem jornalismo. Portanto, não é por acaso que estamos a viver determinados problemas políticos ao mesmo tempo que estamos a viver uma tremenda crise do jornalismo. Portanto, estou aqui a dar uma no cravo na ferradura, como se costuma dizer, no sentido em que temos excelentes exemplos como o Sul de Informação, mas ao mesmo tempo também estamos com graves problemas. E se calhar passa ao Miguel. Tu tens instrumento. Não, bem, em relação à Elizabeth, temos tido muitas oportunidades felizmente, para partilhar essa reflexão, e eu subscrevo tudo aquilo que a Isabel disse, porque também não é por acaso, ou está também associado a isso, a esses desertos que a Isabel falou, o facto de estarmos a ver fenómenos políticos em crescimento, muito à custa da propulsão que têm de falsidades e de desinformação que vão à velocidade de um Ferrari e nós continuamos com a trotinete. E ela já perdeu, ela própria já não está boa para circular por aí. E, portanto, é bom que também a consciência cidadã se sobressalte com isto, porque às vezes parece que não se sobressalta, não é? Isto não é um problema do jornalismo, isto não é um problema apenas e só de territórios que não têm jornalistas nem têm imprensa. É um problema que afeta a qualidade e pode afetar inclusive a sobrevivência da própria democracia, que eu acho que temos razões para pensar que ela pode estar em risco. Porque mesmo há 6 anos, quando eu comecei a investigar o fenómeno político que vocês sabem, a percepção não era esta ainda, e hoje já é. Eu acho que há razões para acreditarmos que, se não houver um sobressalto cívico, se não houver um sobressalto da consciência cidadã, também no sentido de proteger o jornalismo, é a República e a democracia que vão ao charco juntos. E, portanto, queria só deixar esta nota, porque nós não estamos a fazer simplesmente um elogio às Elizabeths desta vida, porque são pessoas amigas e porque respeitamos. É que é mesmo importante. É mesmo importante. Bem, já... Sim, queres... Não? Então, vou continuar com o Miguel. E queria te perguntar... O que é que te leva a iniciar um trabalho de investigação? O que é que sentes para começar um determinado projeto? Varia muito, mas há uma coisa... já na Visão era assim, e pronto, agora estou na fase de escrever o livro XL. Eu sempre lidei muito mal com a falta de espaço, lá na Visão sabia. Eu tinha uma diretora adjunta chamada Áurea Sampaio, de quem gosto muito, que quando me perguntava quantos caracteres é que eu precisava, quando queria saber qual era o tamanho do texto que eu queria, perguntava assim: quantos caracteres é que a vaquinha parideira quer? E a vaquinha parideira nunca estava satisfeita. Mas depende. Normalmente surge com um desconforto qualquer.
E pode ser eu ver, por exemplo, o Mário Ferreira a comprar mais um barco para o Douro e a achar, onde é que isto veio? Como é que isto foi? Como é que este dinheiro apareceu? Como pode ser não saber nada sobre a extrema-direita, ou pelo menos saber muito pouco e não ser esse o meu alvo, e achar que havia qualquer coisa para conhecer de mais profundo que não estava só no âmbito mediático concentrado no líder desse fenómeno político. E, portanto, parte sempre desse desconforto. E depois, se calhar é outra coisa que a Isabel partilha, isto torna-se uma obsessão. Nós não descansamos enquanto não temos uma resposta suficientemente válida para aquilo que queremos alcançar. E se não partimos, como eu acho que a Isabel também não parte, se não partimos com uma moldura, porque há muita malta que faz isso, que é, já tenho uma moldura na cabeça e depois vai tentar encaixar e espremer a história para essa moldura que já tem na cabeça. No meu caso, e acho que nela também não, nós partimos, deixa ver se isto corresponde exatamente ao que estamos a pensar, o que ainda gera mais desconforto e mais obsessão na procura dos factos. Eu já tive um livro quase pronto e com 6 meses de atraso, o da Amália, e fui à Torre do Tombo consultar mais um documento porque eu achava que ia encontrar lá um certo parágrafo que ia mudar completamente um capítulo que eu já tinha escrito. E, portanto, lá fui passar mais 3 dias à Torre do Tombo, instituição que é das que eu mais prezo neste país e que eu acho que devia ter beliches para jornalistas. Bem, a mesma questão, só com uma nuance é que, e neste caso este livro em particular, não é? Está relacionado com uma pessoa real. Portanto, como é que se cria depois esta confiança para que o livro faça a ligação com essa pessoa e com a sua vida e com a sua memória. Portanto, há aqui uma agravante também, enquanto que ali há uma inquietação. Uma boa palavra. Aqui existe a inquietação, mas depois também existe a própria vida daquela pessoa. Como é que consegues depois... É uma belíssima pergunta e eu quero ir lá, mas queria só... Porque o Miguel estava a falar e eu estava-me a lembrar esta história da inquietação, não é? Porque acabei de... Enfim, terminar um livro que ainda não saiu e, portanto, não quero dar os detalhes todos, mas que tem a ver com incêndios e nasceu exatamente de eu estar a ver os noticiários e a pensar, mas que loucura, esta gente toda e tal, e coisas muitas homenagens. E o dia seguinte, como é que é? Como é que estas pessoas vão viver a seguir? Já não vai lá estar ninguém, não vai lá estar jornalista, não vai lá estar político, não vai lá estar ninguém. Como é que é? Portanto, a tal inquietação, não é? E depois, às vezes, acontece termos estas inquietações e depois passam-nos, não é? Depois, às vezes, acontece ficarmos fico na cama a pensar e depois tenho uma ideia e depois acordo e tomo nota e depois no dia seguinte começo a mandar mails e a chatear as pessoas. Não é? Pronto, lá está, exatamente, pronto. E indo à questão do exemplo que me estavas a pedir, porque é uma biografia... eu ainda no outro dia dizia isto, já não sei a quem, às vezes, não é? Às vezes, a vida está sempre a surpreender-nos, não é? Eu nunca na minha vida me passou pela cabeça escrever biografias. E saiu-me este pedido e depois deste já vieram vários e eu continuo a vir. E é muito curioso, quer dizer, eu nem sei muito bem... Vou tentar explicar assim de uma maneira muito rápida. Em jornalismo há uma coisa que se chama os géneros jornalísticos, que no fundo é a notícia, a reportagem, a entrevista e o perfil. O que é um perfil? É uma espécie de mini-biografia. E era precisamente aquilo que eu menos gostava de fazer no jornalismo. Eu estou a dizer isto, não é? É porque vai ao encontro dessa questão que era... Fazia-me muita impressão estar a contar a vida de uma pessoa, porque... para eu contar a vida de uma pessoa tenho que ir literalmente bisbilhotar, mas aqui, enfim, claro que num sentido jornalístico, mas tenho que ir mesmo escarafunchar tudo. Tenho que saber o que é que a pessoa gosta de comer, tenho que saber se a pessoa dorme bem ou mal, tenho que saber se a pessoa é boa pessoa ou má pessoa, ou antipática ou umas vezes antipática, uma pessoa que essa é a grande questão, não é? Ninguém é nem só maravilhoso nem só péssimo, não é? Por muito péssimo e maravilhoso que seja. E, portanto, o busilis é encontrarmos essas nuances das pessoas que biografamos para depois tentarmos dar a pessoa mais completa possível ao leitor, ou seja, não a pessoa endeusada,
como era bastante o caso de Sofia, era uma pessoa, uma autora, como pessoa tinha os seus quês, não é? Mas uma autora adorada, venerada, e portanto, logo a primeira questão é, mas como é que eu agora vou desmanchar não é? Esta peça que está tão bem feitinha, não é tão perfeitinha, está impecável, mas o que é que eu vou meter-me nisto, não é? Pronto. E a razão para isso não é nenhuma coisa negativa, é um instinto e um bocadinho essa obsessão de uma busca. Não, eu tenho que ir mais longe, eu não vou dizer o que todos já disseram, eu não vou contar aquilo que é óbvio. Quer dizer, também tenho que contar o óbvio, natural, tenho que dizer quando é que nasceu, tenho que dizer quando é... Enfim, evidente, não é? Mas tenho que ir além disso. E é isso que obriga a estas horas de Torre do Tombo e etc, etc. E a propósito disso, vou passar... Não é para falar de livros, dos meus livros necessariamente, mas porque também me lembrou agora esse pormenor. Um outro livro que eu escrevi, que é o Cerco ao Parlamento, teve para morrer na véspera, porque eu não estava a conseguir o testemunho, e quando eu pensei, pronto, não vou conseguir contar esta história como eu queria, e pronto, consegui andar à volta, mas não consegui chegar lá. E às vezes acontece, lá está, mais uma vez na vida, quando nós desligamos, recebo um telefonema assim muito inesperado, depois de eu ter estado, mas literalmente, se não foi um ano, foi quase a insistir, a telefonar para os serviços militares. Então, e aquele testemunho, aquela pessoa não me consegue um telefone? E eles diziam, não, e tal, já foi há muito tempo, e muitos já morreram, e tal. Eles diziam, está bem, mas alguém que tenha trabalhado com, um colega, um secretário, um não sei o quê. Eu todos os dias descobria uma função qualquer que pudesse ajudar a chegar, e desanimavam-me sempre. Diziam-me, já sei, não, está bem, eu vou tentar. E a pessoa, eu desligava o telefone e pensava, não vai tentar nada. Porque, quer dizer, lá está, o que passavam era a ideia de que ia ser muito difícil. E, de repente, recebo um telefonema a dizer assim, tenho boas notícias. E eu até fiquei assim, boas notícias? Mas quem é que me está a dizer? Mas nem percebi, ou seja, já me tinha distanciado, e as boas notícias era que, de facto, tinham conseguido encontrar uma pessoa que não só era o testemunho, como era a pessoa que tinha passado por aquela situação, que era o resgate dos deputados que estavam reféns no Parlamento. Pronto, e, portanto, isto é só para dizer que há uma coisa que é constante ao jornalismo, e no jornalismo de investigação, então, não sei como é possível sem isso, que é a persistência. Eu costumo dizer, em linguagem mais comum, ser chato. Um jornalista tem que é a sua missão, não é um apelido, digamos. É a sua missão, é ser chato, porque se não tiver a ser chato não está a cumprir. Às vezes é difícil passar esta mensagem, não é? Porque do outro lado as pessoas não percebem muito bem esta ideia, mas é mesmo isto que nós devemos ao leitor. É que também é esta coisa importante. Não estou a fazer isso para mim, para a minha satisfação pessoal, porque então não publicava livros, não é? Encontrava aquela resposta e ficava muito contente de encontrar. A ânsia e a motivação, parece-me a mim, pelo menos para nós que escrevemos e que somos jornalistas, é encontrar algo para contar aos outros, para levar para fora de nós, não é? E talvez essa seja uma das grandes motivações, imagino. Só vou acrescentar uma coisa. Está ótimo. Que é, ela não disse, mas ambos já escrevemos biografias, temos outro problema. Pronto, e a Sofia está intocável, apesar de tudo, e a Amália também está. Mas nós temos outro problema, que é, às tantas vamos encontrar alguém que adoramos muito com pés de barro. E como dizia um amigo meu, por exemplo, em relação aos poetas, não é agora por estar aqui a Sofia, porque não tem nada a ver com isto, mas ele dizia, não, os poetas é lê-los e nunca conhecê-los. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Essa questão do ser chato e da necessidade de ser chato, eu quando tenho ou quando dou aulas ou quando tenho estagiários, que a gente diz, pronto, olha, faz isto ou assim, e eles dizem, telefonei e ninguém atendeu, não sei o quê. Eu digo assim, olha, desculpa, um jornalista tem que ser, lá está, persistente, até nas coisas mais básicas, e tem que ser chato. E o ser chato, portanto, é da persistência como é de fazer muitas perguntas. Eu devo dizer que, enquanto jornalista, nunca fiz muitas amizades, o que para mim é bom.
Porque eu até tenho aqui muitos amigos, felizmente, na plateia, mas não os conheci. Alguns conheci, um ou dois conheci, mas por ser jornalista, conheci apesar de ser jornalista, não é? Porque normalmente, se perguntarem o que é que certas pessoas, políticos, etc., pensam de mim, não pensam bem, graças a Deus. Se pensassem... Enfim, mas uma questão que é, de facto, que o jornalista não pode deixar de ter é curiosidade e um olhar sempre muito atento e curioso. Eu moro em Carvoeiro e o jornal tem sede em Faro. Não vou lá todos os dias, mas vou vários dias por semana e faço aquela viagem que sempre demora 45, 50 minutos, normalmente sozinha. E então vou pensando, não é? E enquanto vou pensando, vou tendo ideias. E quando chego à redação, se calhar tenho 4 ou 5 ideias. Ou porque reparei no caminho. E às vezes digo aos meus colegas, mas vocês moram aqui em Faro, não repararam que tal coisa está a acontecer? Não reparamos. Eu acho isso muito estranho, não é? Porque, de facto, ser chato, ser persistente e ser curioso, isso tem que ser sempre. A minha pergunta era mesmo para ti, Elizabeth, que era como é que é ser chato quando se fala de imprensa regional que está tão próxima das pessoas, não é? Portanto, é um bocadinho diferente ser chato à distância e ser chato localmente. Já percebemos que não tens muitos amigos políticos, pois, não é? Mas... É assim, eu mesmo quando trabalhava para órgãos nacionais, que trabalhei mais ou menos metade da minha carreira, trabalhava cá no Algarve, não é? E, portanto, havia sempre muito maior proximidade. Eu acredito que quem esteja em Lisboa e que faz trabalho para uma revista ou um jornal dito nacional, está mais distante. Aqui é sempre mais complicado porque, de facto, estamos mais... às vezes somos vizinhos das pessoas, não é? Daquelas com quem depois temos que fazer perguntas chatas ou descobrir-lhes a careca, pronto, mas é assim, isso tem que ser feito, não é? E mesmo ao nível, hoje em dia, felizmente, em Portugal, há vários bons jornais regionais. Sempre houve, mas agora acho que até há mais. Porque também há muita gente nova e dos mais velhos, nos quais eu me incluo, que tiveram outra experiência e depois foram para o jornalismo regional. Eu digo sempre, aquilo que nós publicamos podia estar publicado num jornal nacional. Quando eu trabalhava para o Diário de Notícias, escrevia exatamente da mesma maneira que escrevo agora para o Sul Informação, não é? E, portanto, é difícil às vezes, sem dúvida. E sobretudo porque há mais aquela ligação, até às vezes a tentativa de controlar pelo lado financeiro, não é? Se uma determinada entidade tem, aliás já aconteceu isso com o Sul Informação, e por acaso com duas reportagens que eu escrevi, em que foram publicadas e as câmaras cortaram-nos a publicidade. Apesar dos presidentes respectivos terem sido devidamente ouvidos e terem dito o que tinham a dizer sobre o assunto. Mas pronto, não gostaram. Um deles eu depois vim encontrar mais tarde e disse, olha, grande democrata, sim senhor, dou-lhe os meus parabéns. Pois. Bem, já falamos um pouco sobre esta questão do tempo que acaba por ser a matéria-prima deste tipo de investigação. E também já falaram um pouco dos bastidores do que está a acontecer no jornalismo em Portugal. Mas eu gostaria que falassem um pouco mais sobre isso, porque talvez as pessoas que estão aqui não tenham bem esta noção. O que é que acontece à investigação quando as redações vivem pressionadas pela urgência e pela atualização permanente? É também com suspiro, não é? Pois, acontece muita coisa e nenhuma delas boa, mas já agora só pegando aqui no que... Porque vem a propósito também, não é? Do que a Elizabeth estava a dizer, que é absolutamente verdade, mas há uma outra... Há muitas formas de pressão, era só isto que eu queria acrescentar, que é... Eu ainda me lembro da pressão económica, por exemplo, de publicidade. Ou seja,
se, imaginem, um artigo desagradável para um determinado banco que fazia muita publicidade num determinado órgão, a seguir vai dizer que vai deixar de fazer publicidade naquele órgão. Quem diz isto diz mil e uma outras coisas, não é? Portanto, isto é apenas para dizer que esta pressão existe sempre. Claro que, evidentemente, em órgãos mais pequenos, com financiamento mais precário, o efeito pode ser muito mais pernicioso. E há uma coisa de que o Miguel pode falar melhor do que eu, que é a questão dos processos judiciais, que hoje em dia são de tal maneira brutais e agressivos e que podem fechar um órgão de comunicação social. É muito importante que se perceba isto e por isso mesmo que se acarinhe o jornalismo sério, digamos assim, e a independência económica dos órgãos de comunicação. Ou seja, gastar 1, 2, 3, 4, 5 euros, depende dos órgãos, a comprar um jornal ou uma revista ou a assinar, porque isso, eu lembro-me, já sou jornalista há 30 anos e às vezes até discuti um bocado com os meus colegas quando se... Bem, agora vai parecer ridículo isto que eu vou dizer, não é? Mas a empresa faz milhões ou não sei o quê, e eu não sei se era milhões, mas enfim. E eu costumava dizer, ainda bem, quanto mais independente economicamente for a empresa, melhor jornalismo nós vamos poder fazer. Isto agora, nada disto existe. Nenhuma empresa de comunicação faz milhões, algumas nem lucro conseguem ter, enfim. Portanto, e isto, não é que eu nunca fui empresária, portanto não tenho aqui nenhum dever de defesa dos empresários, mas já de facto esta problemática, não é? Se do ponto de vista de negócio, o negócio funcionar bem, em princípio, também o jornalismo poderá ser melhor, precisamente porque a empresa se torna mais independente. Mas eu acho que se calhar tu poderás comentar um pouco este aspecto, não? Há dois outros... Isto acho que as pessoas percebem melhor se for com exemplos concretos. Mas há uma coisa que eu queria... Pegando em algo que tu disseste. Os jornalistas já estão sobre grande pressão económica. Né? Um jornalista que tem que pensar que ao dia 15 ou ao dia 20 já está a fazer contas à vida para saber se vai poder pagar a casa e se vai poder pagar as contas do supermercado, é um jornalista menos livre. Ponto final. É um jornalista menos livre. Perante a sua entidade patronal e perante a sua vida concreta ou as pressões que possam surgir. E esta é a realidade. Eu falo com exemplos. Eu sou jornalista desde 89, comecei no Diário de Notícias. Quando entrei para o quadro no Diário de Notícias em 1992... eu ganhava, quando entrei para o quadro, ganhava o que ganham alguns jornalistas hoje. Façam as contas. Quando nós estávamos na Visão, a Visão chegou a ter ao mesmo tempo 5 jornalistas no Iraque. E quando eu saí, em 2023, tínhamos que fazer muitas contas para passar uma noite em Freixo de Espada à Cinta. Esta é a realidade. Esta é a realidade. E isto não melhorou, isto tem sido sempre a descer, não há melhorias nisto. E esta degradação afeta, como eu disse há pouco, o jornalismo, e isto tem consequências na democracia e no escrutínio que o jornalismo tem que fazer da democracia, das instituições públicas e dos desmandos do próprio poder. A questão dos processos, também posso-vos dar exemplos concretos. Quando eu saí da Visão, ainda estava pendente, estavam 2, mas a Visão acabou por resolver de uma maneira que não me agradou, mas eu também não quero falar muito disso. Mas havia um processo pendente de um financiador do Chega, chamado César do Paço, que é hoje novamente financiador do Chega e, atente, acionista do Diário de Notícias. Atenção, acionista do Diário de Notícias. E o César do Paço, porque não gostou do tom do texto, atenção, ele disse à minha diretora da época, à Mafalda Anjos, que não era propriamente o que lá estava, porque se calhar até era tudo verdade. Era o tom com que tinha sido escrito. Portanto, até o tom
já era um problema. E como Sua Excelência tem os bolsos sem fundo, e eu estou a citar uma expressão dele, achou que a melhor maneira de intimidar a visão e de levar a visão já então numa situação bastante complicada do ponto de vista financeiro, achou que a melhor maneira de espremer a visão até ela fechar era colocar um processo contra a visão nos Estados Unidos, onde ele tinha sido cônsul honorário em Palm Coast. E ele disse à minha diretora: eu estou pouco preocupado com isto, porque eu meto um processo contra a visão na Flórida. Pá, se for arquivado, eu vou para Washington. Se for arquivado em Washington, eu vou para Nova Iorque. E, portanto, eu posso andar nisto. Vocês é que não. E, portanto, só para vocês terem uma ideia, como imagino, a visão não era vendida não era vendida nos Estados Unidos. Portanto, era muito fácil contestar aquela queixa, não é? Só que o simples ato de contestar custava 80 mil euros. Contestar, ou seja, resolver aquilo em minutos nos Estados Unidos custava 80 mil euros. O resto era por aí acima. Portanto, e é esta a nova forma de fazer esmagar a independência jornalística. É levar, por isso é que já há muitos editores e diretores que, quando alguém ousa investigar algo complicado na sua redação, mãos à cabeça, pá, isso não vai dar processo, para não? Pois, se calhar o melhor que pode dar é processo. É sinal que o jornalismo está vivo. Em relação a essa questão dos processos, eu recentemente, quando estive em França, no sul de França, com alguns amigos que aqui estão, andei à procura dos jornais. Eu, apesar de trabalhar e ser fundadora de um jornal online, mas dos jornais em papel, não foi fácil, mas depois lá, já não lembro onde é que foi, consegui comprar 2 jornais. Um deles era de Marselha, chamava-se Salverro La Marseillaise ou qualquer coisa assim, e eu depois vim a saber que até é um jornal histórico, e que tinha lá, eu acho que até via isso, tinha lá na última página um anúncio deles próprios, a pedir uma ajuda dos leitores, porque tinham sido processados em muito dinheiro, milhões de euros, pela extrema-direita francesa, agora não se chama Frente Nacional, outra coisa qualquer, mas parecido. Exatamente. E, portanto, eles estavam a pedir apoio aos leitores. E eu, apesar de ser portuguesa, mas enquanto jornalista, mandei-lhes 10 euros. Não é uma grande ajuda, mas mandei. E em relação à questão da falta de dinheiro, é assim, nós no Sul Informação temos uma coisa que nos orgulhamos, que é não fazer jornalismo de cu, desculpem o termo, cu, sentado na cadeira. Em bom português é mesmo isto. E isto é que é jornalismo, é ir aos sítios. E nós tanto vamos a Algesur como vamos a Alcotim, e até vamos a muitos sítios do Baixo Alentejo, porque também fazemos trabalho sobre essas zonas. E isso tem custos. E, francamente, na situação atual, já começamos a pensar, quando vamos, por exemplo, e ficamos lá mais que um dia para fazer várias reportagens e rentabilizar, no fundo, aquela despesa, porque é uma despesa grande. É claro que não é a mesma coisa que mandar um jornalista para o Iraque, mas tem, para uma empresa pequena, não é? E isso afeta também. Até agora não nos afeta a nós, mas os outros que só pegam no telefone e já é uma sorte, isso não é bom jornalismo. Ou recebem os comunicados de imprensa, não é? Bem, antes de passarmos para o público, porque certamente julgo que têm algumas questões, uma pergunta final fica no ar para quem quiser responder. Que investigação gostariam de ver feita em Portugal nos próximos anos? Algum tema que ainda não surgiu e que possa ser necessária uma coragem, uma oportunidade, algum tema? Vejam lá. Comecem a borbulhar alguma inquietação. Vou partilhar uma inquietação que vem na sequência daquilo que temos estado a falar, mas salta para um outro nível, porque temos estado a falar da falta de independência em relação aos políticos, enfim, processos, etc, etc.
Mas neste momento, podem achar muito estranho, mas eu estou muito mais preocupada com a tirania tecnológica. Porque é praticamente invisível, é por isso extremamente perigosa, porque nós damos tudo e achamos que não estamos a dar nada, achamos que não estamos a perigar coisa nenhuma, ao passo que em relação aos políticos sempre vamos sendo críticos, não é? Podemos votar bem, votar mal, se calhar nem existe isso de votar bem, votar mal, mas não interessa, enfim, votamos de uma maneira, votamos de outra, mas votamos. Estes oligarcas multiplínio-milionários, porque acho que nem há palavra para aquilo, porque estamos a falar de pessoas que são mais ricas do que a esmagadora maioria dos Estados do mundo, ok? Portanto, é disto que estamos a falar, e não têm qualquer regulação. E as coisas, mais uma vez, eu acho que estão muito ligadas, não é? Porque isto acontece assim, porque também os nossos políticos não se estão a portar bem. Mas também porque nós, enquanto cidadãos, não nos estamos a portar bem. Nós devíamos estar a pressionar os nossos políticos, e agora estou a dizer isto, não é necessariamente Portugal, a nível europeu, por exemplo. Na Europa, eu sei que há algumas tentativas, mas são muito fraquinhas, para ser simpática. Portanto, tinha que ser criada regulação para não serem estes senhores do dinheiro, mais tecnologia, mais poder político. Basta pensarmos no senhor Elon Musk, que não está satisfeito com ser, acho que o primeiro trilionário da história da humanidade. Parece que foi que há uns dias vi isso no jornal. Portanto, ainda mais rico do que quando eu comecei a preocupar-me com estas questões. Além disso, além de ter o poder tecnológico, também está na Casa Branca e, portanto, também tem o poder político direto, porque é evidente que eles tinham o poder político da influência, não é? Mas agora também tem o poder político direto. Portanto, e vou fechar só nesta questão que eu acho que é importante, é todos nós temos uma consciência cidadã de reagirmos àquilo que impacta na nossa liberdade, mesmo quando não é assim tão óbvio e não tão direto. Mas eu, para já, não vejo outra maneira que não seja pressionarmos os nossos políticos para fazer alguma coisa, porque obviamente não sou eu que vou lá bater à porta do senhor e dizer-lhe assim não pode ser, não é? E, portanto, assim, é a minha inquietação, mas não tenho feito trabalho nessa área, mas mais ao nível científico do que propriamente jornalístico. Eu não vou falar das investigações que gostava de fazer, porque algumas vou mesmo fazê-las, e, portanto, não vou levantar aqui o véu. Há uma que eu gostava de ver em versão consórcio, que era todos juntos a tentarmos fazer alguma coisa com isto, que é fazer um resgate da memória histórica que fosse possível transmitir ao mesmo tempo numa RTP, publicar no Expresso, na Visão, no Público, uma coisa de verdadeiro âmbito nacional, no Sul Informação, que fosse um resgate da memória histórica relativamente à ditadura, para que deixemos hoje de estar a viver à custa de percepções. Ou seja, ainda há muita história oral, ainda há muita gente viva que pode contar que nós não precisamos de três Salazares. Nós precisávamos era de os enterrar bem, os que por aí andam. E, portanto, eu acho que ainda há muito para contar, e isto só tem impacto se for em versão consórcio, porque de outra maneira ficamos todos muito isolados. Ainda há muita gente viva, há muitas histórias para contar sobre como é que era a saúde, como é que eram as escolas, como é que era a vida das mulheres. Bem, estávamos aqui horas a lembrar temas que poderiam estar em cima da mesa hoje e que pudessem de alguma maneira servir de trabalhos no âmbito escolar e até universitário, para que de uma vez por todas tanto alunos como professores, e eu friso bem, professores também, possam, de uma vez por todas, perceber que não podemos de todo voltar atrás ou dar sequer a ideia de que algo lá muito atrás correu muito bem. E, portanto, essa para mim é uma investigação tipo SOS nesta fase. E acho que se todos conseguíssemos fazer isso, cada um no seu órgão de informação, acho que isto ia ter algum impacto. Muito bem. Então, antes de finalizarmos, alguém tem... desculpa.
Eu só queria acrescentar uma coisa, porque ele falou dos professores e eu lembrei-me, nós tivemos este ano um projeto chamado Geração Sully, com escolas, literacia dos média. Isto é um palavrão, literacia dos média, não é? Mas no fundo era ir falar com os jovens de escolas secundárias sobre o que é o jornalismo, para que é que serve, para que é que não serve, como é que se faz, etc. E houve muitos que me disseram assim sem nenhum problema, disse assim, mas porquê é que o jornal é melhor do que aquilo que eu apanho numa rede social, no TikTok ou assim? E eu dizia, então, mas em princípio o jornal é verdade, é não sei o quê, mas isso da verdade, isso interessa para alguma coisa. E portanto esta é a atitude. Não digo que seja de todos, não é? Aliás, tivemos excelentes exemplos de que não é de todos, mas é uma ideia que corre muito e não é só nos jovens do secundário, é nos outros menos jovens, de que o jornalismo, que interesse é que tem? Isso é uma coisa, pronto, há umas pessoas que até gostam de ler umas tretas, mas tem muito mais interesse aquilo que elas veem nas redes sociais. Bem, com estas inquietações e ideias, quem sabe, futuras de investigação, desse lado, alguém tem alguma questão? Sim? Tem o microfone. Boa noite, obrigada pelas vossas exposições. Eu tenho duas questões que vão mais ou menos agora ao centro que vocês estiveram a falar. A primeira tem a ver com o que tiveram a falar agora da questão que, no meu ver, a minha geração, falar por mim, estamos a voltar a um molde de idolatrar o que aconteceu nos tempos de Salazar, de o que era antigo é que era bom, e que estamos a voltar a uma mentalidade de repressão que a liberdade de expressão está a acabar. E eu queria ver a vossa opinião sobre isso, porque, a meu ver, o jornalismo neste momento está a ser entendido como como é que eu vou explicar esta parte aqui? O jornalismo é visto como, ok, vamos explicar isto aqui, mas isto não interessa, porque os políticos estão a dizer isto, mas eu nas redes sociais estou a ver isto, e a inteligência artificial também só está a piorar a situação, e a validade do jornalismo verdadeiro está a acabar. Ou seja, a nossa liberdade de expressão está a acabar, porque eu ter uma opinião diferente da do colega do lado vai implicar que eu seja posta de parte. Ou seja, estamos a voltar aos moldes de repressão do Estado. Obrigada. Eu só... Uma coisa engraçada, e é um ponto essencial esse que disse, que outra coisa que outro aluno, ou por acaso uma aluna me disse, quando eu disse, pronto, aquelas coisas que a gente diz, que o jornalismo é um dos pilares da democracia, ela voltou-se para mim, mas democracia, isso serve para quê? Eu disse, então é toda a gente poder dar a sua opinião. Eu disse assim, não, mas isso não serve, a mim não me serve de nada. Eu acho que era melhor nós termos uma pessoa que soubesse das coisas e que fizesse e nos obrigasse todos a cumprir aquilo. Eu devo dizer que fiquei sem saber o que é que havia de dizer. Não é? E tenho pena de não, obviamente não ia gravar as sessões com os alunos, mas tenho pena de não poder ter gravado. E depois gerou-se uma conversa na turma e havia muitos mais colegas dela. Era uma turma que tinha muitos alunos estrangeiros e alunos portugueses também. Os estrangeiros, todos defensores da democracia, mesmo os que eram de países que a gente até pensaria que não seriam tanto, e os portugueses, não. E eu fiquei estarrecida. Bem, muito obrigada pela tua pergunta, vinda da tua juventude também, ainda por cima. Portanto, sim, deixa muito feliz que tu faças essa pergunta. Dava realmente para muito tempo de conversa. Eu vou deixar só 2 ou 3 notas, pondo uma espécie de antetítulo, que também fazemos em jornalismo, que é... as coisas estão ligadas, como eu dizia há pouco, não é? Que é o fácil, o rápido, isso é
isso é uma busca humana normal, digamos assim. Ou seja, todos nós funcionamos, o nosso cérebro funciona para resolver as coisas rapidamente, lemos às vezes sem ler a frase toda, funcionamos numa lógica de poupança de energia, para simplificar, não é? O que é que acontece precisamente com as redes sociais? É que encaixaram na perfeição nesta característica biológica universal. Portanto, não é aqui, nem acolhi, não é? É universal. E agora vamos juntar complexidade à equação, não é? Aí, portanto, isto é uma coisa, só uma, ok, não justifica, mas depois vamos juntar mais, não é? Vamos juntar precisamente todo esse discurso político, embora depois as pessoas que tenham também outra tendência hoje em dia, eu não sou política, não tenho nada a ver com a política. Quer dizer, bem, a nossa existência em sociedade é em si política. A política só é precisa porque vivemos em sociedade. Se eu viver isolada num qualquer monte, não preciso de me dar com outras pessoas, também não preciso de regras, não preciso de leis. Portanto, se eu estou sozinha, para que é que são as regras? Não é? Não preciso de ninguém que me venha dizer que eu não posso roubar, que eu não posso matar, pois eu não vou, não vou interagir. Portanto, a política é necessária porque vivemos em sociedade. Ainda ninguém descobriu outra coisa melhor. Pronto. Isso diz-se, aliás, da democracia, mas pronto, já é uma outra etapa. Portanto, política. Precisamos da política, não vale a pena estarmos a dizer que não somos políticos. Enquanto formos seres humanos a viver em sociedade, seremos políticos. Primeira coisa que nos deve acender uma luzinha. Começam-me aqui, estão aqui a fazer um discurso político, estão-me a dizer que não são políticos. Estranho. O que é que isto quererá dizer? Portanto, o que é que eu estou aqui a acrescentar? Pensamento crítico. Não é? Porque... Mas isso dá trabalho. Portanto, lá está. Isso não vai só àquela coisa instintiva e que já está na nossa maneira de ser biológica, que é vamos lá resolver as coisas rapidamente com o mínimo de energia possível. E é por isso que nós estamos aqui a falarmos muito, acho eu, da participação política, das pessoas serem críticas, de intervirem, de se interessarem, etc. Porque é verdade, e eu acho que às vezes, também porque pode ser mal interpretado, mas é preciso dizer isto. Viver em ditadura é extremamente confortável. Então, vem alguém e diz-me, é confortável. Bom, eu sou daquelas que acho que morreria, portanto, estou a dizer isto, não sei, vamos só seguir o raciocínio. Só seguir o raciocínio. Confortável neste sentido. Há alguém que me diz como é que funciona, como é que vai ser, como é que eu tenho que me comportar, se eu posso vestir isto, não posso vestir aquilo, não posso deixar os meus filhos fazer isto. Eu não tenho que pensar pela minha cabeça e decidir se aquilo é bom ou é mau. Portanto, eu acho que temos que também assumir isto, que é... Há muita gente que não quer ter trabalho a pensar e, por outro lado, se sente confortável porque isto já foi conquistado e, portanto, também, credo, é preciso agora estarmos aqui a perder tempo com isto para quê? Já estamos numa democracia, então não votamos. Portanto, e vou fechar com esta questão, que confesso que me faz aqui muitos nervos, que é democracia não é votar. A ver se a gente encaixa isto de uma vez por todas. Votar é um milésimo enfim, do sinónimo de democracia. A democracia é precisamente o respeito pelos direitos e pelas diferenças e é o controle, e por isso eu falava há pouco da regulação em relação às tecnológicas, é o controlo das várias instituições, ou seja, o Poder Judicial pode, por exemplo, punir o poder político se ele não se portar bem, o poder político é controlado, do governo executivo é controlado pela própria Assembleia da República, que critica, faz debates, etc., cria legislação, etc., e depois às vezes também se diz, não sei se ainda podemos dizer, que o jornalismo é o quarto poder, não é? Eu acho que é muito importante encaixarmos esta ideia de que até para desmistificar. Mas votaram, portanto, isto foi uma decisão democrática. Isso não chega. Não chega. Não basta. Exato, não basta. Porque, ok, estão no poder, mas agora têm que se comportar de acordo com a lei. É uma coisa que se chama Estado de Direito. Estado de Direito é vivermos num Estado que está sujeito à lei e não às vontades de qualquer que resolveu governar-nos. Resolveu, eventualmente, com o nosso apoio, mas, enfim, não, vamos deixar esse parênteses para depois. Portanto, deixar estas notas e passo ao Miguel. Bem, temos mesmo que terminar, que a seguir já... Pois, a minha intenção era demorar mais um bocadinho. Desculpa, antes de mais, como é que te chamas? Bárbara.
Onde é que estás a estudar, se é que podes dizer? Eu sou licenciada em Estudos Europeus, ou seja, Diplomacia Europeia, e estou a fazer mestrado em Ciências Jurídico-Criminais. Tu sentes... Desculpa estar-te a fazer perguntas, mas acho que também tenho direito aqui. Tu sentes que é esse o clima que está instalado no teu próprio espaço universitário? Universitário, não. Mas tenho pessoas que dizem então, mas vou votar em certo partido, não interessa qual. Porquê? Mas porque ele disse isto na televisão. Ok, mas já foste comprovar os factos? Sim. Não, mas disseram na televisão, portanto deve ser verdadeiro. Sim. Sim. Nós primeiro temos que perceber uma coisa. Ele também acerta de vez em quando, né? É como o horóscopo. Esse líder político às vezes diz umas coisas como nós achamos que, se formos ver o que diz o signo carneiro hoje, também é capaz de ser. Portanto, não é difícil. Portanto, ele é o grande horóscopo. Portanto, quem quiser acredita e quem não quiser não acredita. Não é ciência, como sabemos. Agora, o conceito de verdade e de mentira, já para muito daquilo que é a tua geração, infelizmente, já não está na imprensa tradicional. O conceito de verdade e de mentira está nas redes sociais. Eu vi no TikTok, acredito, é verdade. Eu vi no Instagram, não acredito e, portanto, não é verdade. Uma das coisas que o livro foca, embora eu esteja a desenvolver esse trabalho agora com outra profundidade, e depois posso falar contigo pessoalmente e se calhar vou precisar do teu contacto, porque estas sessões também servem para eu arranjar contactos. O que nós estamos a assistir no espaço escolar e universitário tem várias coisas graves. Eu sou absolutamente reconhecido aos professores e a centenas de escolas neste país que têm feito diariamente, cotidianamente, um trabalho notável, absolutamente notável, em defesa da democracia, no ensino dela e no ensino das liberdades que conquistamos. E nos 50 anos do 25 de Abril, isso foi absolutamente verificável em muitas escolas deste país, trabalhando os professores muitas vezes para além daquilo que é o tempo que deveriam dar à escola. Portanto, estou muito grato por isso. Agora vamos ao lado B. Nós hoje estamos com o espaço escolar e universitário contaminado também por culpa dos professores. Estas 700 páginas não têm só por base centenas de entrevistas. Eu tive acesso a muita documentação deste partido que não é suposto eu ter em minha mão. E posso-vos dizer, alguns já ouviram isto várias vezes, que uma das classes profissionais que está muito bem representada na militância do Chega são professores. Tanto do ensino básico como da academia. E isto acontece todos os dias. Eu vou só contar esta história. E isto, ainda antes disso, há um problema montante. Nós temos que pensar. Nós já temos um problema nas escolas. Nós temos, como eu relato aqui, e posso acrescentar muitas outras histórias que às vezes surgem nestas sessões, de miúdos a fazer saudações nazis em sala de aula, de miúdos muito alegres por irem fazer um trabalho sobre o Holocausto, miúdos que acham que o Estado Novo foi uma coisa absolutamente maravilhosa, que teve índices económicos brutais, tudo isso, não é? Ainda há dias um ex-ministro me contava, um ex-ministro da Educação me contava que foi a uma escola, numa das suas visitas, e assistiu a esta cena a entrar numa sala de aula. Portanto, ele foi recebido numa sala de aula e estava tudo a fazer assim umas brincadeiras um bocadinho chatas com um miúdo negro. E, portanto, a melhor maneira que a professora conseguiu de resolver o problema perante o olhar do Sr. Ministro foi dizer: ai, parem lá com isso, já basta a cor que ele tem. Portanto, já estamos neste patamar. Há dias, vou só terminar com esta... Portanto, nós temos um problema amontante, que é, nós, até nos manuais escolares e na forma como ensinamos, estamos a ajudar a que um partido como este cavalgue tudo. Porquê é que continuamos a dar sempre o mesmo Camões? O Camões é épico, que serve para idolatrar as visões do Portugal grandioso, etc. Ainda hoje estava aqui um barco amarrado que dizia Portugal primeiro. Pronto, mas se calhar valia a pena mudar o nome do barco.
manuais escolares, como o do 7º ano de português, há 2 anos pelo menos ainda era assim, que tinha uma rapariga deitada na areia ou em cima de uma rocha, já não me recordo, com o ar de sereia, a olhar para uma caravela. Porque é que muitas visitas de estudo são ao padrão dos descobrimentos e ao Mosteiro dos Jerónimos? Nada contra. Mas porquê é que não se conta ao lado B nessas visitas? Já há miúdos em sala de aula a defender a recolonização das colónias perante colegas que são filhos de imigrantes das ex-colónias. E quando o debate se gera, e eles estão a perder nesse debate, a resposta que eles dão aos colegas é: mas isso é a tua verdade e eu tenho a minha. Só contar esta. Tenho ali já, precisamos de avançar para... Pronto. Ia só contar uma história pessoal com uma professora. Mas pronto, mas posso contá-la particularmente. Sim. Pode ser pessoalmente. Recentemente, para você... particular, muito obrigado. Acho que já está ali a banda. Eu acho que temos que fazer uma segunda edição para um ano para continuar esta conversa. Bem, então vou só finalizar. Obrigada, Elizabeth, Isabel e Miguel. Teríamos muito mais para continuar a falar. Esta conversa trouxe-nos ao centro de uma questão muito concreta. Sem jornalismo de investigação, não há factos que cheguem à luz pública. Responsabilidades que acabam por se diluir e histórias que vão permanecer nas mãos de quem interessa controlá-las. Investigar é demorado, existe método, proteção, insistência e uma relação exigente com a prova. Mas também há leitores que têm cada vez mais interesse em saber isso. Portanto, a democracia precisa de leis e de instituições, mas também precisa de jornalistas que façam as perguntas difíceis e incomodem quando faz falta. Muito obrigada a todos vós e obrigada pela vossa presença. Foi um gosto esta conversa e teríamos muito mais para continuar a falar. Obrigada. E esta hora passou com a rapidez que 60 minutos não nos pareceram. Mas ficámos esclarecidos, ficámos conscientes, ficámos a saber que a investigação continua a ter lugar. Obrigado e até para a semana.